estava conseguindo acessar, não. Bom, estamos no ar. Boa tarde a todos e todas. É o primeiro seminário remoto do NEABI, do Campus Nilópolis, do IFRJ. É um prazer estar com vocês aqui. Quero muito agradecer a presença do nosso companheiro, amigo Januário Garcia, né, nosso convidado, que vai falar hoje para a gente, é um seminário, ele vai falar para a gente sobre o ativismo e a fotografia, né? E Janu é um homem negro que vem já há mais de 40 anos registrando, né, o cotidiano dos negros brasileiros e brasileiras nas suas lutas sociais, econômicas, políticas. Então, Janu, é muito bom estar com você. Você pode se apresentar um pouco mais. Eu só fiz essa introdução, né? Tudo bem. E vamos, então... que bom, Rodrigo Lemos aqui, dando um oi para a gente. Obrigada. Quero falar para vocês que o NEABI, parte do NEABI está aqui, a professora Andréia Mota, que é professora de português e literatura do IFRJ Campus Nilópolis, professor Arthur, que é professor de física, nosso querido, que faz um trabalho lindo, que ele vai falar para a gente um dos próximos seminários remotos, sobre a questão da Covid e a intervenção que eles estão fazendo, né? Um projeto pioneiro lá no Campus Nilópolis. O professor Arthur não, já falei, o professor Afonso é professor de História, nosso querido, né? Trabalha com as populações indígenas no nosso núcleo. É muito bom, Arthur, contar com você. Professor Cláudio, que é professor Bispo, que é professor de matemática, né? Professor das licenciaturas também, né? Muito bom a gente mostrar que o NEABI de Nilópolis, do FRJ de Nilópolis, está participante, né? Está atuante, né? Então, isso dá para a gente, ainda mais que essa questão, essa temática racial das instituições de ensino superior, são temáticas caras para a gente, são desafios que a gente, no cotidiano, enfrenta, né? Por conta não só do racismo estrutural, mas por conta da sociedade, né? Do racismo psicológico, do racismo religioso. Nossos alunos, que são alunos que professam as religiões de matrizes africanas, enfrentam, são os recadinhos no banheiro, né, preconceituosos. Então, a gente, com a NEABI, a gente tem uma proposta de fazer com que o ambiente escolar se torne mais acolhedor, né, mais democrático, mais inclusivo e mais respeitoso, né? Então, vamos passar agora para ouvir o Janu, né? Queria que o Janu ampliasse a sua apresentação. Seja bem-vindo, meu querido, meu amigo de mais de 40 anos. Vamos nessa. Bom, gente, é uma satisfação muito grande estar aqui presente com vocês, atendendo o convite da Rosália, que eu não poderia deixar de atender, essa relação de amizade que a gente tem de tantos anos, né? E, para mim, é uma satisfação muito grande estar por aqui. E vou falar sobre essa questão da fotografia e o ativismo da fotografia, né? Mas eu entendo que essa fotografia, ela não é simplesmente um ato mecânico de pegar a câmera e mirar, fotografar, ou pegar um celular, fazer... Não, ela é baseada numa série de algoritmos, né? Algoritmos que durante a vida a gente aprendeu a lidar com eles, né? Na realidade, nossas avós, nossas mães, algumas, ou quase a maioria, foram empregadas dessa branquitude, né? Foram empregadas domésticas, né? E elas aprenderam a fazer uma leitura da maneira de ser,
agir e pensar. Elas participaram da vida cotidiana dessa branquitude porque elas é que lavavam os pratos sujos deles, os banheiros sujos deles, as roupas sujas deles. E elas foram fazendo observações e foram entendendo isso, e aos poucos, na nossa educação, elas foram passando isso para a gente. Então, a gente, de um modo geral, entende hoje o olhar do racista, o gestual do racista, a maneira como se comporta o racista. Não precisa nem de dizer que não é racista, porque a gente sabe quando é racista, né? A gente permanentemente sabe disso. Por que a gente sabe disso? Porque a gente vive permanentemente preparado para encarar essa situação. Ou seja, a gente está no ônibus e, de repente, a gente tem uma sensação que aquele ônibus vai ser assaltado. A gente não sabe por quê, mas sente aquela sensação de que vai ser assaltado. O que ocorre com a gente? Imediatamente, começa a produzir adrenalina. O organismo vê aonde partes do nosso corpo não precisa tanto de sangue e pega esse sangue e joga para os nossos músculos, porque sabe que a gente vai precisar do músculo para fazer qualquer tipo de reação. E assim a gente fica na expectativa. O que eu quero dizer com isso? Que essa expectativa, que todo dia que eu saio, eu acho que eu vou encontrar alguém na primeira esquina, na segunda esquina, no ônibus, na porta do banco, numa loja, para me discriminar. E eu tenho que estar preparado, politicamente, existencialmente, para encarar a atitude racista, para eu não me desequilibrar, para eu não me desconstruir. Então, essa minha fotografia, ela é isso que eu vivo todos os dias todos do mês, os meses todos do ano. E quando eu comecei a participar do movimento negro, eu vi que era necessário construir uma memória visual do movimento negro. Era necessário criar uma memória visual porque existe um lugar comum que diz que o negro não tem história, que o Brasil não tem história, essas coisas que sempre falam por aí, né? Então, eu resolvi fazer isso. Porque, na época, tinha, por exemplo, a Lélia, a Beatriz Nascimento, a Rosália, que está aqui com a gente, Paulo Roberto dos Santos, o Amaury Mendes, o Iedo Ferreira, o Gil, o Aderaldo Gil, a Zoilda, o próprio Joel Rufino, que pensavam o movimento negro ideologicamente e politicamente. Por um outro lado, tinha um lado que agia a questão do movimento negro dentro da política, como a Benedita da Silva, como o Joel Rufino, a Jurema Batista, né? O próprio Paulo Paim. E havia também um outro setor do movimento negro que trabalhava com a cultura, né? Baseada até naquela famosa frase do Amílcar Cabral, que dizia que o cultural é político e o político não é cultural. E aí a gente tinha a Vera do Aguibara Dudu, Vera Maria Mendes, no Aguibara Dudu. Tinha o Filó, os Filófilo de Oliveira, com a equipe do Som Grand Prix,
que implantou o Black Rio, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos o Lulu Araújo, que se consagrou como um dos maiores produtores de cultura de matriz africana no Brasil. Posteriormente, foi presidente da Fundação Palmares. Zulu com João Jorge e mais outros elementos lá do Olodum, que internacionalizaram o Olodum. E também a grande apoteose dos blocos afro da Bahia, com Ilê, Malê de Balê e tantos outros. Eu vejo, na minha área de fotografia, eu optei junto com um outro casal, que foi o Adalto Razador e a Vicky. A Vicky, os dois faziam a parte toda de vídeo e eu a de fotografia, still. Tanto é que esse acervo todo que o Adalto e Vicky fez, hoje está sendo todo vinculado pelo CUPNE, com o Filó, que o Filó está implementando isso. Então, a fotografia, para mim, ela teve um lugar... Eu decidi trabalhar com a fotografia, porque a fotografia ela tem uma posição muito importante no trabalho de transformação social. Ela já deu várias amostras disso, sobre essa questão, como a fotografia ela é importante na transformação social da sociedade mundial, diga-se de passagem. 2 exemplos muito importantes foi Minamata, uma cidade do Japão, nos anos 70, que morreram várias pessoas nasceram com problemas genéticos, e todo mundo achou, e aí criou-se que era uma pandemia, que nem agora, uma pandemia de Minamata, E foi um fotógrafo americano, Eugene Smith, que saiu e foi para lá para fotografar. E lá, fotografando, percorrendo, ele descobriu que era uma indústria de mercúrio que jogava todo o lixo de mercúrio dela nas águas. E, consequentemente, contaminavam os peixes. E as pessoas se alimentavam daqueles peixes. E ele mostrou isso fotograficamente, o que estava acontecendo. Isso foi uma repercussão mundial, que a empresa foi fechada, teve que indenizar toda a população, e foi um caso que ficou na história da fotografia. Uma outra história também, foi um fotógrafo que, com a foto dele, deu início ao fim da Guerra do Vietnã. Ele fotografou uma garotinha correndo pela rua nua, uns 9, 10 anos, que ela tinha sido atingida por bomba de napalm. Então, ela vinha correndo, ele fez aquela foto, foi impressionante. A partir daquela, começou, então, a mobilização para acabar a Guerra do Vietnã. Isso é o papel da fotografia. Quando eu optei em fazer a memória do movimento negro, a memória visual do movimento negro, foi em função de que a gente poderia, no futuro, ter uma memória para que possamos efetivamente mostrar o caminho que nós percorremos para atingir o que nós estamos atingindo hoje. Durante esse tempo, eu vi com tranquilidade que o racismo que a gente enfrenta é uma coisa que, para nós, é muito evidente e que não é evidente para a sociedade que domina. Ocorre um fato interessante que, muitas vezes, na minha área de trabalho, que eu trabalhei muito com publicidade, eu vi como é que a fotografia é tratada, como o negro é tratado na publicidade. Nas redações de jornais, com relação às fotos que os chefes de redações costumam colocar. Eu sempre trabalhei nesses lugares todos, nunca trabalhei
de carteira assinada, porque eu nunca quis ser funcionário, porque como funcionário eu não poderia nunca reclamar das questões. Então eu preferi sempre ser um colaborador, um freelancer, porque eu podia discutir de igual com as pessoas, porque, modéstia à parte, eu garantia a minha presença com a condição do meu trabalho, que era sempre um trabalho que eu mesmo considerava um trabalho de excelência, porque eu sempre quis fazer um trabalho de excelência. Então, quando a gente, enquanto fotógrafo, enquanto militante negro, que a gente enfrenta essas situações, a gente percebe uma coisa que é um reflexo dessa sociedade em cima do trabalho que a gente faz. Então, normalmente, o fotógrafo negro e a fotografia negra não é uma fotografia negra, é um pressuposto do olhar de um fotógrafo negro, porque não existe uma fotografia negra na realidade. Então, esses nossos pressupostos, quando a gente apresenta uma fotografia, é sempre julgada a partir de um olhar eurocêntrico do diretor de criação, do diretor de redação, de tudo, que a gente possa passar a nossa fotografia e ter uma outra pessoa que vai decidir sobre ela, não negro. Que a gente tem que discutir e mostrar por que aquela fotografia é daquele jeito, por que ela tem que ser assim, por que ela não é do jeito que a pessoa está querendo. Então, quando eu coloco para vocês que o ativismo com a fotografia é uma coisa muito legal, muito importante, porque a gente consegue, em vez de palavras, colocar a imagem, e a imagem fala por si. Porque a questão básica que a gente tem é a maneira com que a gente enfoca determinadas situações, que a gente vê uma situação que é altamente racista, que a gente vê que é altamente agressiva, e a gente consegue, na realidade, mudar isso. Ah, está botando foto aqui, né? Essa foto que vocês estão vendo aí é uma foto da marcha de 1983 do movimento negro. Foi assim uma das marchas interessantes que a gente fez na Avenida Rio Branco. Não sei se vai colocar outra. Se vai, não. Então, vai colocar outra? Vai seguir? Ou eu continuo na minha fala? Continua na sua fala. Ah, então tá. Não, porque aí que eu estou vendo a foto, eu não sei se eu vou ter que discorrer sobre a foto. Vai explicar por que razão. Você falou sobre o ativismo e a foto que marca uma imagem. Essa imagem dessa foto de 1983 é muito interessante para a gente, né? Perfeito. Né? Mas eu botei só porque eu fiquei empolgada com a sua fala. Sim, você é empolgada. Então, voltando aqui, né? Acontece que, durante essa época do movimento negro, nós tivemos vários momentos difíceis no trabalho da fotografia. Muitos momentos difíceis. Naqueles atos que a gente fazia na Cinelândia, nos anos 70, por exemplo, tinha grandes dificuldades, porque naquela época a Polícia Federal nos cercava o tempo todo. O que acontecia? Naquela época a gente tinha a Lei de Segurança Nacional. E o racismo estava enquadrado na Lei de Segurança Nacional, artigo 22, inciso 2. Não podia falar, reunir, discutir racismo. Era crime de segurança nacional. Era preso por subversão. Mas a gente era um pouco abusado. A gente ia para a rua assim mesmo, sabendo das consequências. E chegava na Cinelândia, a gente fazia os nossos atos públicos. A nossa mobilização era uma mobilização que a gente fazia, que a gente tinha o nosso Zap, a gente tinha o nosso Facebook, nós tínhamos todos esse instrumental. Como? Oralmente. Nós tínhamos uma coisa chamada Correio Nagô, em que a gente combinava que ia ter uma determinada mobilização
e cada um saía dizendo para o outro, e o outro dizia para o outro, o outro dizia para o outro, e quando chegava a hora, estava todo mundo lá. E assim a gente realizava os nossos atos. Eu sabia, como eu era fotógrafo naquela época, eu era fotógrafo de jornal também, e eu sabia perfeitamente como é que os federais agiam, e eu já conhecia pela experiência de estar fotografando atos políticos, mobilizações, essas coisas todas. O que eu fazia? Era a época em que a gente trabalhava com filme, e eu levava alguns rolinhos de filmes vencidos, ou pegava filme velho, enrolava no cartucho do filme e levava uma parte. E levava uma parte de filme para fotografar. E, normalmente, o que acontecia? Eu fotografava, legal, as coisas que eu queria, tirava da máquina, dava para a Lélia e pedia a Lélia para guardar, e a Lélia dizia, onde eu vou guardar? Eu dizia, na calcinha, por favor, não bota no bolso não, que se te prender eu estou perdido. E a Lélia ficava guardando os meus filmes. E aí, resultado, eu colocava um outro filme na câmera que não valia nada e me afastava um pouco da turma para fotografar de longe, aonde vinham os federais e me cercavam, tomavam a minha máquina, abriam, tiravam o filme que estava lá, fechavam a máquina e me entregavam. E ficavam sorrindo para a minha cara. Agora, mal sabia eles que aquele filme que eles estavam pegando não tinha nada. Que os filmes que eu estava fotografando estavam lá no meio do povo, guardados com nelita. Então, as dificuldades que a gente tinha para poder trabalhar e a vontade de fazer a coisa que era mais importante, a vontade de fazer essa documentação é que nos levava cada dia mais a fotografar, a ir atrás das situações para que a gente pudesse construir essa memória que a gente tem hoje. A fotografia, ela é uma arma de transformação social, como eu disse. E nós, do movimento negro, sabemos disso perfeitamente. Nós sabemos perfeitamente que a situação que a gente vive hoje é uma situação que não é muito diferente do que nós já vivemos no passado, não. É só uma reprodução do que a gente já viveu. E o que a gente já viveu nos dá a possibilidade de encarar essa situação que a gente vive hoje com uma certa tranquilidade. Porque a gente já domina essa maneira de ser e agir, de pensar do que acontece com essa ultradireita. Porque a gente sempre, nós negros, sempre vivemos num sistema de exclusão da sociedade. A história da gente é antiga, sabe? Eu não gosto muito de ficar falando do passado, porque a gente fica olhando pelo retrovisor. O retrovisor é coisa que passou. Eu gosto de olhar pelo para-brisa. Eu quero olhar na frente, o que está vindo aí, o que eu posso resolver, como é que eu vou sair do que acontecer pela frente. Mas, certas horas, a gente tem que ver que a gente evoluiu muito em relação ao que nós enfrentamos no passado e que estamos enfrentando hoje. E que é muito importante para a juventude de hoje entender isso. Em 1987, fizemos uma viagem para os Estados Unidos, aonde estava a Sueli Carneiro, aonde estava o Filó, Carlos Alberto Medeiros, Benedita da Silva também estava nessa delegação. Eu não estou me lembrando todo mundo, era uma delegação de umas 8 pessoas. E a gente foi para os Estados Unidos conversar com as organizações afro-americanas sobre cotas e um programa de ação afirmativa. Em 1987, a gente estava discutindo ação afirmativa e cotas nas universidades, que é um programa de longo prazo, que só veio vingar agora, nesse
início de século aí que começou a vingar. Mas essa conversa já vem de muito tempo. E tantas outras coisas de uma história recente que a gente tem que trazer para a juventude que está aí ter uma compreensão de como é que, o que nós fizemos, o que deu certo, o que deu errado, para aperfeiçoar. Na nossa época, a gente se baseou, Abdias Nascimento se baseou, veio trabalhando dentro dos pressupostos da Frente Negra Brasileira, criou o Teatro Experimental do Negro, desenvolveu o Teatro Experimental do Negro, e nós chegamos e partimos de que o Abdias fez do Teatro Experimental do Negro, e graças a Deus Abdias estava vivo. E nós pudemos conversar com ele pôde conversar conosco, ele pôde nos ensinar muita coisa, ele pôde nos mostrar muitos caminhos. Então, é importante que a gente vá resgatar trabalhar e conhecer um pouco da continuidade da nossa história. A gente não está começando nada, a gente não está criando a roda já existe. Então, era isso que eu queria colocar e estou aqui pronto para responder as perguntas. Muito obrigada pelas suas falas iniciais, Januário. Eu queria, antes de passar uma questão para você, eu queria que perguntasse à equipe do NEABI tem alguma colocação a fazer com essa sua introdução nesse seminário remoto. Aí quem quiser falar, abre o microfone, tá? Eu queria perguntar, Rosália. Ok. Oi, Januário, obrigado mais uma vez pela aula. É o seguinte, me tocou quando você falou que a história, né, das estratégias, né, nos tempos da ditadura, né, a questão do rolo do filme, e também você falou que agora vocês conseguem lidar um pouco melhor com essa questão da ultradireita. Você acha que você percebe um retorno das ações de cerceamento, de censura para as artes, especialmente para a fotografia, sobretudo essa fotografia que é ligada ao ativismo? Atualmente você percebe esse retorno ou realmente ainda conseguem atuar bem nesse sentido? Não, eu acho que hoje, de um modo geral, a gente vive numa situação de democracia, sabe? Que a gente vive numa situação que não há uma censura, por enquanto, né? Por enquanto, não há censura em termos de cinema, de teatro, de literatura, sabe? Porque a gente tem que entender o seguinte: o Brasil, durante muitos anos, ele sempre foi, ele nunca foi governado por uma esquerda, totalmente. Ele sempre foi governado por uma centro-esquerda ou uma centro-direita. Pela primeira vez na história do Brasil, nós estamos sendo governados pela ultradireita. Então, é uma coisa que pegou a gente de calça curta, porque ninguém imaginava isso, sabe? Você vê que, quando o Lula assume, ele, para ter governabilidade, ele teve que fazer um acordo com a direita, com Antônio Carlos Magalhães, com Sarney, com todo mundo, sabe? Era uma centro-esquerda, sabe? E a mesma coisa foi na época do Fernando Henrique, que também teve que fazer acordo. Agora, o que chegou aí, que é o Bolsonaro, ele chegou estourando a boca do balão, é ultradireita. A gente nunca foi governado pela ultradireita. Então, para a gente, tudo é novidade. Mas, por enquanto, até agora, não radicalizou a censura.
A fotografia aparece aí, as revistas estão aí, os jornais estão publicando o que quer, a televisão está mostrando o que quer. Não há censura por enquanto. Agora, eu acho que a gente caminhou para chegar até aqui. Tanto é que a gente chega e pode fazer os nossos atos públicos, batendo de frente com o sistema de governo que está aí, discutir essa questão do racismo, discutir essa questão da violência contra o negro, essa questão do genocídio, que a gente está atravessando um genocídio, que é uma coisa que me perturba muito. Não são assassinatos que estão acontecendo com a juventude negra. Não é que insistem em dizer que é assassinato, mas não é assassinato que está acontecendo. O que está acontecendo é um genocídio. É um genocídio dessa geração nova que está chegando aí. E vou dizer mais, por que é genocídio? Porque daqui a 20 anos, 25 anos, a gente não vai ter uma juventude na comunidade negra. A gente vai ter velho ou criança, porque os pais dessa futura geração estão sendo assassinados hoje. Por isso que é genocídio, não são assassinatos. Então, a gente, quando você me faz essa pergunta, a gente tem consciência disso e pelo que o sistema que está aí, a gente tem condição de chegar na rua e gritar. Por enquanto, não houve censura no sistema. Então, a gente está caminhando. Não sei se eu respondi a você. Ok? Obrigado. Alguém quer perguntar mais? Boa tarde. Na verdade, não é uma pergunta, é mais um agradecimento pela sua participação, né, e desse nosso primeiro seminário remoto, mas também por todo o seu trabalho, por toda a sua história de preservação da nossa memória por meio da imagem, né? Então, é um agradecimento pelo trabalho que o senhor tem realizado e agradecer também a Rosália por ter pensado neste seminário e abrir, né, com uma pessoa tão importante para o nosso movimento. Então, é isso. Não é uma pergunta, é um agradecimento. Muito obrigada mesmo. Eu fico agradecido pelos elogios aí e pela... Eu fico até sem graça, porque, eu sei lá, a única coisa que eu fiz foi fotografar o movimento mesmo. Mais nada. Muito obrigado, hein? Não, é interessante, né? Você fala que a única coisa que você fez foi fotografar o movimento negro, né? Eu entrei no movimento negro com 19 anos, né? Bem menina, e uma coisa que me marcou muito, né, foi esse seu relato em 1980, né, lá no IPCN, Instituto de Pesquisa. O Januário foi presidente do IPCN, né, Instituto de Pesquisa e Cultura Negra. E já numa reunião falou que a Lélia Gonzalez tinha guardado o rolo de filme, né? Porque a geração atual não sabe que a gente tinha uma máquina fotográfica que botava filme, né? E que o filme às vezes encalhava ali dentro, que a gente perdia. Pô, às vezes a gente ia para um evento maravilhoso, aí quando a gente ia revelar, e aí o filme não conseguia, tinha tudo queimado, então era muito triste isso, a gente ficava acabada, arrasadas, né? E você falou dessa coisa da Lélia, né? Eu queria que você trouxesse um pouco de emoção, né? Que você citou muito en passant, né? Eu me lembro que naquela época isso era muito carregado de emoção, né? Quando você falava desse dia que tinha P2 infiltrado ali na Câmara de Vereadores, e aí você chegou para a Lélia desesperada, tirou o filme, o cara pegou sua máquina. Eu queria que você revivesse um pouco isso com a gente, até para trocar, né, com essa geração nova que está aí, que acho que tudo começou agora com eles, né? Tudo está zerado, né?
porque a fotografia ela possibilita mostrar que não está começando agora, né? A gente passa muito longe, né? Então, que depois tivesse uma emoção. Porque, na realidade, a gente viveu um momento histórico. A gente viveu um momento histórico na luta do movimento negro aqui no Brasil, né? Não só no Rio de Janeiro, né? Estava na Bahia, estava no Maranhão, estava no Rio Grande do Sul, com Oliveira Silveiro, na Bahia, com esse pessoal que eu falei. Estava lá com a Zélia Amador, a Nilma Bentes, lá em Belém do Pará, com o Carlão, no Maranhão. Então, a luta em São Paulo, com o Milton, Hamilton e outros mais, né? Então, a luta era uma luta nacional. A luta era nacional. A gente estava numa luta nacional. Mas o Rio de Janeiro, como sempre, ele foi a capital é uma ex-capital da República, e aqui tudo repercute, né? O que acontece aqui repercute, né? Eu estava hoje até escrevendo aqui algumas coisas e estava me lembrando da Bahia, né? Lembrando do meu amigo Zulu, quando eu estava listando o nome das pessoas, eu botei o nome do Zulu. E o Zulu é um cara muito baiano mesmo, né? Aquele baiano arraigado, regional, sabe? Aquele baiano que primeiro a Bahia, depois a Bahia e depois a Bahia de novo, né? Eu tava pensando assim, puxa vida, o dia que eu encontrar com o Zulu, eu vou dizer, olha, ele fez uma live outro dia muito bonita, eu gostei muito da live que ele fez. Aí eu vou falar e aí na live dele, ele só falou nos baianos, mais ninguém, só os baianos. Eu falei, tá certo. Depois eu reclamei isso com ele. Aí eu queria falar para ele, que depois, eu pedi a ele para ver essa live aqui, eu não sei se ele está vendo, mas eu pedi a ele para ver, que eu quero dizer para ele, como eu estava pensando, que a Bahia foi a primeira em tudo. Primeira capital, primeiro, tudo foi a primeira. Então, o baiano acha que ele é primeiro em tudo também, né? Aí eu falei, bom, a gente deu um upgrade, a gente não está fazendo live, a gente está fazendo seminário virtual. Eu vou encarnar no Zulu sobre isso. Vamos fazer um seminário, faz live, a gente faz seminário virtual, meu amigo. Eu vou encarnar nele depois, né? Mas, voltando, né, eu falei isso porque... o Zulu foi uma dessas pessoas incríveis também nos anos 70, né? Com a gente, na luta com a gente. Então, quando a gente estava nos atos públicos, a gente tinha que tomar muito cuidado, porque a polícia estava penetrando no meio da gente. Agora, eram policiais brancos? Não. Eram todos policiais negros também. E estavam ali para apontar a gente. Se vocês pegarem o documento da verdade, como é que chama aquela comissão da verdade? E for na parte do movimento negro, está tudo escrito lá. Como é que eles agiam dentro do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, como é que eles acompanhavam a mim, a Amauri, a Iedo, a Filó, a Carlos Alberto Medeiros, está tudo lá escrito, que foram buscar, a Comissão da Verdade foi levantar esses dados. Então, a gente vivia um momento de tensão, muita tensão mesmo. E quando a gente estava no ato público, a gente tinha que tomar todos os cuidados possíveis para a gente não perder nada. Não perder um pedacinho de papel, que um pedacinho daquele de papel caísse no chão, a gente não pegasse, ninguém podia chegar lá, pegar aquele papel, ser um papel para amanhã prender alguém. Então, tudo a gente tinha que ter o maior cuidado, né? E essa questão de fotografar e entregar o filme era muito importante para a gente, porque era aquele momento único. Depois dali não ia existir mais isso. Ia passar e não ia acontecer. Então a gente aventurava a fazer isso, arriscava a fazer isso, porque
ali era parte da vida da gente. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Movimento negro, ele é parte da razão do meu viver. Mas a fotografia é a razão do meu viver. Eu estava ali juntando essas duas coisas. Estava ali trabalhando com essas duas coisas, que eu achava que mais do que estar participando do ato, para mim era melhor estar perpetuando, em termos de imagem, aquele ato para a posteridade. Então, eu vejo que as nossas relações, naquela época dos anos 70, 80, 90, a gente tinha uma coisa muito forte de sentimento, porque a gente tinha um projeto de libertação, a gente queria desconstruir uma coisa que sempre houve na sociedade brasileira, que é a democracia racial. A gente queria desconstruir isso. E a gente tinha um movimento negro. E as pessoas achavam, de um modo geral, que o movimento negro queria importar dos Estados Unidos a questão do racismo. Não, não era nada disso. E não é nada disso. O que acontece? O que é o movimento negro? O que é o racismo? Como é que a gente trabalha isso? A gente trabalha isso como uma ideologia de dominação. Uma ideologia de dominação social. O Estado brasileiro mantém os tentáculos dessa dominação. Nem todo branco é pobre, mas todo pobre, em sua maioria, é negro. Agora, quem precisa da saúde pública é o pobre, em sua maioria, é negro. Como é a saúde pública nesse país? O saneamento básico, a escola, o transporte, que tem que atender essa maioria preta. Então, o Estado mantém isso, não dá saúde para a gente, não dá um saneamento básico para nossas crianças crescerem, estar pisando naquelas valas imundas e não ficarem doentes, não nos dá uma escola onde a gente pode desenvolver uma cidadania plena, pensar plenamente. E a gente, de um modo geral, encara isso com uma situação bastante diferente do que está aí dizendo que isso é uma coisa social, que é comunidade carente. A gente não tem comunidade carente. O que a gente tem são comunidades economicamente oprimidas, que precisa de projetos de desenvolvimento social. O que a gente precisa é que o governo... Veja bem, eu nasci em 1943. Eu estou com 77 anos. Meu pai, se me teve com 25 anos, ele nasceu por volta de 1920, por aí. Se o meu avô teve com 25 anos, nasceu em 1895, meu avô. O meu bisavô, com menos 25, nasceu em 1860, por aí. Então, veja bem, ontem, minha família era escrava. 1860, minha família era escrava. Ontem. Toda a fortuna dessas grandes famílias que estão hoje aqui, que mandam no Brasil, essas fortunas, os seus herdeiros que estão com a minha idade e que estão manipulando essas fortunas que têm a minha idade, essa fortuna que está na mão dele foi construída com trabalho escravo do meu bisavô e do meu avô. Nós criamos a riqueza do algodão e herdamos a miséria. Criamos a riqueza do ouro e herdamos a miséria. A riqueza do açúcar e herdamos a miséria. Hoje, nós estamos fazendo a riqueza da droga
e herdando a miséria também. Então, é preciso uma lei, a gente tem que fazer força, criar um projeto de lei, fazer abaixo-assinado, para que a gente possa taxar, pelo menos em 2%, 3%, as grandes fortunas brasileiras que foram construídas com trabalho escravo e aplicar em programas sociais nas comunidades economicamente oprimidas. A gente tem que fazer isso, criar creches, criar saneamento básico, colocar médico de família, gabinete dentário dentro das comunidades, programa para a terceira idade dentro das comunidades, com a taxação das grandes fortunas brasileiras. Eu vejo assim. Desculpa a empolgação, Rosário. Amei. Nossa, eu fiz doutorado em políticas sociais, né? Então eu sei como é caro, né, a ausência de políticas públicas, políticas sociais para a nossa comunidade, né? Se a gente observar os indicadores sociais, todos os indicadores sociais apontam para a necessidade, para a emergência, né, de políticas sérias, né? Tem uma coisa que eu conversei essa semana, não sei se foi com você, Janu, mas eu conversei essa semana sobre a questão das políticas públicas. Elas não podem ser políticas de governo, elas devem ser políticas de Estado, porque claro. Ao disque racismo, né? A gente sai, o governador Garotinho com Benedita da Silva, o disque racismo se perde no próximo governo, né? E o disque racismo era uma instância dentro da segurança pública do Rio de Janeiro que não só capacitava o policial para ter uma ação, né, respeitosa, respeitando os direitos fundamentais da população negra, como também oferecer atendimento psicológico, social e jurídico para quem sofresse violência racial, né? Então, a gente vê hoje essa coisa descambando como está, né? A polícia é muito mais frenética do que era antes, né? Mas ela sempre foi frenética em relação à população negra, mas é porque falta a gente garantir políticas de Estado, né? É essa luta, né? Você viu a nossa ação agora rápida, né, que a gente conseguiu, enquanto ativistas negros que estamos nas universidades, né, nos institutos federais, quando o ex-ministro falou que ia acabar com cota na graduação, rapidamente a gente mobilizou nossos reitores e rapidamente todos eles deram nota dizendo que iam garantir, mesmo com o decreto do reitor, a política de cotas para pós-graduação. Isso tem a ver com a nossa luta, porque a gente vai para a academia e fica falando mal da gente, e a gente começa a falar difícil. Não, a gente tem a linguagem, a gente tem a linguagem do gueto, da favela, e a gente também tem a linguagem da academia, porque é assim que eles não respeitam lá dentro. Senão a gente passa uma mera neguinha lá dentro, um mero neguinho lá dentro. Essa que é a luta nossa, né? Fazer com que a nossa política de cotas seja garantida independente do ministro que esteja, do prefeito, né? do presidente que esteja ou a presidenta, né? Eu queria perguntar aos meus amigos do NEABI se querem fazer uma colocação, né? Querem fazer uma pergunta ao Januário, porque eu queria também passar para o... Não sei como é que está aí, o Andréa, você que está na coordenação comigo, no chat, se tem alguma pergunta no chat, que a gente poderia também estar passando para o Janu, para ele estar comentando, né? Tem muitas pessoas aqui com a gente, né? Pessoas queridas. A gente está procurando botar os comentários, né? Quem quiser ir comentando, pode ir comentando. Quem quiser fazer uma pergunta, pode fazer. E a gente, enquanto NEABI, também pensou de fazer uma certificação para quem estivesse assistindo a esse debate. Rosário, me dá um minuto, só um minuto. Para botar um adendo no que você falou, um minutinho só. Quando você falou essa coisa de Estado de governo, né? Eu acredito que, para a gente não tem que combater o racista, que o racista também ele é transitório. A gente tem que começar a trabalhar para desconstruir a cultura do racismo, que ela é permanente.
Essa é a questão básica da nossa luta, a desconstrução da cultura do racismo e não combater o racista. O racista daqui a pouco foi embora. Era só isso que eu queria colocar. Não, muito interessante. Não, ótima colocação. Eu estou cansada desses brancos e os negros. Nossa, esse povo que se acha preto, mas aí quem sofre a dura da polícia somos nós, quem é chamada de puta somos nós, mulheres negras. Né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar uma cultura, é um grande desafio nosso, Janô, é trabalhar uma cultura de parceria, que a Lélia já falava lá em 1979, que é essa parceria com a comunidade branca, mas não uma parceria em que ela venha sugar, porque os brancos aqui no Brasil, eles têm mania de chegar junto da gente para poder chupar, ainda mais agora que a gente conseguiu pautar mundialmente apoio a projetos, né, voltados para o feminismo negro, voltado para as mulheres negras, tem sempre uma associação de brancos do nosso lado querendo se dar bem, né? Então, a gente tem que ver que o branco é importante na nossa luta, porém, essa luta tem que ser respeitando os espaços e o protagonismo da comunidade negra, né? Eu queria passar, eu não sei se Afonso quer fazer alguma colocação, ou se o Cláudio Bispo. Cláudio, você está com a bola. Bem, boa tarde a todos. Agradecer aí as palavras, né, os relatos de Janu. E eu gostaria de perguntar o seguinte. Dias atrás, aí a gente observou aquela imagem dos Estados Unidos de George Floyd sendo estrangulado, e essa imagem, essa filmagem, ela correu o mundo, deflagrou iniciou vários movimentos, várias ações, e praticamente ao mesmo tempo a gente observa aqui no nosso território, né, no Nordeste, uma criança sendo abandonada à própria sorte e despencando de um prédio, e uma criança em casa sendo assassinada dentro de casa no período de pandemia. Também vimos depois disso algumas imagens de abordagens policiais, algumas imagens aqui dentro do nosso próprio território. Por que eu estou tocando nesse ponto? Essas imagens e esses relatos, eles são bastante inquietantes. Mas a gente não vê aqui no país, entendeu? Isso aí não é uma novidade, né? Aconteceu em 2020, como você mesmo colocou, né? Um genocídio, uma matança direcionada, entendeu? Mas aqui dentro há uma certa letargia, uma certa acomodação em relação a isso. Entendeu? Queria que você dissesse para a gente como você vê essa questão nos tempos atuais. Entendeu? Que a imagem não incomoda, choca, mas não provoca uma ação. Eu acho que não, né? Bom, tinha um ditado antigo que dizia o seguinte: o que acontece nos Estados Unidos é bom para o Brasil. O nego já dizia isso antigamente, né? Eu vejo o seguinte: são coisas bastante diferentes, bem diferentes mesmo, porque eu não comparo muito a situação do negro americano com a situação do negro brasileiro, porque o processo lá foi um processo bem diferente do que aconteceu aqui. Lá tiveram a segregação racial e aqui nós tivemos a discriminação racial. A escravidão nos Estados Unidos acabou numa guerra, né, entre o norte e o sul, né? E assim que acabou a guerra também, os negros foram agraciados com um boi e um acre de terra para começar a vida, né? Coisa que não aconteceu aqui no Brasil, de forma alguma, né? Acabou a escravidão, acabou. Então, quando uma imagem dessa acontece,
que chama a atenção de todo mundo, e a mídia do Brasil trabalha isso para tentar mostrar a gente que lá é pior do que aqui. Olha como é que o policial trata o negro lá. Aí ela mostra, mas ela não é capaz de mostrar como o policial trata o negro aqui. Não é capaz. É uma coisa interessante que o Romão, velho Romão, grande amigo, grande militante, dizia o seguinte: o silêncio do racismo é ensurdecedor. O branco brasileiro, ele se cala. Ele não fala nada com relação ao racismo no Brasil. Mas o silêncio dele é um barulho tão grande, que ele não consegue ouvir, mas a gente consegue ouvir. A gente consegue ouvir essa coisa que o Romão dizia, é ensurdecedor o barulho do racismo. O Romão dizia, o racismo dói. E realmente dói. Realmente fere a gente. Então, quando a gente vê uma mobilização, aí começa a ter uma mobilização aqui com relação ao racismo, mas já mete uma coisa de partido político, já mete uma coisa de fora Bolsonaro, fora não sei, sabe? Não é uma coisa voltada a dizer, olha, estamos aqui para lutar com vocês contra o racismo. O branco brasileiro, que é engraçado, que é branco aqui no Brasil. Eu já viajei por grande parte da Europa e Oriente Médio. E o branco brasileiro não é branco fora do Brasil. Ele é latino, ele é mestiço. Não é considerado branco, é considerado um mestiço. Mas ele se coloca como branco aqui, porque a gente é preto. O que vai acontecer, né? A gente tem que aceitar isso. A gente tem a cor preta, a gente é negro. A cor nossa que é preta, a nossa etnia é negra. Então, o que acontece? Ele não é solidário. Alguns são, não são todos, né? Tem várias organizações, vários brancos que sentam com a gente, querem mudanças como a gente quer. Mas a grande maioria não está nem aí. Como também tem uma grande parte de negros que não quer nem saber da luta também, que não está nem aí para isso. Porque as pessoas acham até hoje que movimento negro é uma coisa que quer mudar o Brasil, quer mudar as coisas. Não é. A gente sabe que a questão racial ela é histórica, política, ideológica e cultural. A gente sabe que a questão do racismo no Brasil está nessa ótica. E a gente sabe que isso é uma questão nacional. Não é uma questão do negro, não. Isso é uma questão nacional. O movimento negro foi a ferramenta que nós negros criamos para combater o racismo. Mas cabe aos outros setores da sociedade criarem as suas ferramentas para combater o racismo junto com a gente. Isso é que eu acho que tem que ser. Nós não somos nós que vamos resolver a questão do racismo no Brasil. Quem tem que resolver a questão do racismo no Brasil é toda a sociedade junta. É isso que a gente tem que acontecer. Eu vejo grupos dizendo que eu sou africano, eu não gosto de tinta fraca, eu sou africano, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando chegar na África com passaporte, é estrangeiro. Não é africano, é um estrangeiro. Eu vou contar um relato simples que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma exposição no Togo, a convite da Embaixada Brasileira, num trabalho que eu fiz junto com o Júlio César, que chama Diásporas Africanas da América do Sul, uma ponte sobre o Atlântico. Eu fiz toda a parte de fotografia, o Júlio César Tavares fez toda a parte antropológica, e fizemos um livro. E isso também deu uma exposição. E eu fui mostrar essa exposição no Togo, porque já tínhamos mostrado essa exposição na Nigéria.
E aí, foram os alunos da universidade ver a exposição, foi o reitor, todo mundo gostou, o rei do local, foi na cidade de Anejou, antiga capital do reino do Daomei, e a antiga Anerô, e lá tem o rei Lácio VIII, também foi assistir a exposição, gostou, conversou, tudo mais. E, no dia seguinte, o embaixador me chamou e disse assim: olha, o reitor ontem, conversando comigo, me perguntou se eu poderia conversar com você para você fazer uma palestra lá na Universidade de Lomé e tal. Não, claro, não tem problema. Eu falo inglês, mas seria interessante alguém, eu falar em português, alguém traduzir para o francês. Não, nós temos tradutor. Então eu fui. E lá chegando, fui apresentado, e aí eu comecei a falar. E da maneira que eu comecei foi dizendo que eu estava muito feliz de estar ali, fazendo uma palestra, né, para aquela universidade na África. Eu, como afrodescendente brasileiro, para mim era um orgulho estar bem na África, conversando, estudava, e fui embora. Aí abri para as perguntas. Aí, quando eu abri para as perguntas, levantou um jovem que era o presidente do diretório da Universidade dos Estudantes, e me pediu licença se ele podia fazer uma correção na minha falação. Eu falei para o tradutor, claro que sim, claro que sim. Ele disse, olha, o senhor é um negro brasileiro, nós é que somos afrodescendentes. Há um equívoco aí na sua colocação. Aí, eu falei, não, em tese, tudo bem, mas eu vou explicar a você o porquê do afrodescendente. E expliquei ideologicamente, em termos de Brasil, o que significava o afrodescendente. Foi quando eles concordaram plenamente comigo. Mas a coisa básica foi essa. Eu chegar na África e dizer que eu sou um afrodescendente, quer dizer, não é afrodescendente coisa nenhuma, você é um negro brasileiro. A lição ficou clara para mim. Então, a solidariedade que a gente não tem aqui no Brasil, essa coisa de não nos serem nossos parceiros, achar que como nós vamos resolver sozinhos, não vamos. Porque o movimento negro é essa ferramenta que eu falei. É a ferramenta que nós negros criamos para combater o racismo. Agora, sabe, todo mundo tem que participar. Nós não conseguimos atingir a comunidade negra como um todo. A gente tem que atingir essa comunidade negra como um todo, mas a gente sabe que não vai atingir. Mas acontece que, quando eu comecei a trabalhar com a questão racial, lá nos idos de 70, o ditado era o seguinte: no Brasil não tem racismo porque o negro sabe onde é o lugar dele. Hoje ninguém mais fala isso. Ninguém tem coragem de falar isso. Por quê? A gente mudou tudo isso. Não sei se eu respondi você, amigo. Respondeu sim. Beleza. Eu respondendo pelo Cláudio. A Rosane Romão, né, irmã do nosso saudoso Romão, que legal. Aqui com a gente. E ela coloca uma questão muito importante, né? Ela fala que o relato histórico é importantíssimo para você, Jano. E seria bom você fazer a lembrança de ativistas de luta já ancestres. Aí eu vou colocar uma foto aqui, que é uma foto que vai te iluminar para você comentar isso, né? Esses botões aqui, realmente, é essa foto, né? Da marcha da farsa da abolição, né? Que você comentou sobre a questão da diferença da abolição nos Estados Unidos e da abolição aqui no Brasil, né? Então, tem o Januário Garcia, o Prudente, o Wilson Prudente, Isso. né? O SOS Racismo lá,
na década de E Sandrão logo aqui à direita. Sandrão está aqui, né? Sandrão. Então, é bom esse resgate para atender a solicitação da nossa companheira Rosane. Não, porque o negócio, o Romão, para essa juventude que não está aí, precisa conhecer a obra de Romão. O Romão, eu fui presidente do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, e na minha diretoria, nós sentamos o Romão, o Prudente está aqui, como é que ela chama? A mãe da Michele, esqueci o nome, Regina Coelho, quem era mais? Hélio Rosalvo, Júlio César Tavares, quem mais? Pedrina de Deus, Lália, não, era uma equipe. E a gente sentou para discutir a criação do SOS Racismo, e que ficou sob a responsabilidade de Romão, Prudente e a Regina, sendo que o Romão era o executivo do programa. Ele é que era o coordenador geral do programa. Então, a história do Romão, com o IPCN, com o movimento negro, é uma história magnífica. E do próprio Prudente também. O Prudente foi uma pessoa também muito importante, né? Nós tivemos no movimento negro figuras assim importantes, né? Como já disse alguns aqui, né? E essas personalidades foram personalidades que realmente alavancaram a nossa luta. Hoje a gente deve... São pessoas que morreram lutando contra o racismo. Ai, meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? Está te ouvindo. Fechou, acabou. Não estou vendo imagem nenhuma. Mas vamos lá. A gente está te vendo. Eu não estou vendo imagem nenhuma. Não, a câmera está acesa, tá vendo? Mas aqui no computador não estou vendo imagem nenhuma. Mas então são figuras, né, na realidade, que alavancaram o movimento negro, que morreram lutando pelo movimento negro. Lélia, Beatriz Nascimento, o Ivo, sabe? Joel Rufino dos Santos, o doutor Sebastião, lá de Manguinhos, sabe? São figuras assim que realmente a gente tinha que fazer um grande movimento para resgatar a memória dessas pessoas, fazer um livro colocando a foto deles, a história deles, porque é muito importante a história dessas pessoas. As pessoas são importantes na nossa luta, no nosso dia a dia. A Rosane está com toda a razão. Concordo com ela em número, gênero e grau. Vai lá, não estou vendo nada, estou na cega, hein? Você está bonito. Caraca, não sei o que aconteceu aqui, cara. Sumiu a imagem. Estranho, algum problema aí. Não, aqui está dizendo, sua câmera está sendo usada por outro aplicativo. Feche esse aplicativo e tente. Eu não sei como é que fecha isso aqui. Não mexe, não. Deixa aí. Não mexer, não, vamos embora. Peraí, deixa eu ver meu celular. Meu celular está ligado aqui. Não, mas não tem nada nele, não. Mas vamos lá, continua. Olha só, eu vou passar uma foto aqui e eu queria que você comentasse para a gente ir já caminhando para o encerramento. Tá? Tá, me diga qual é que eu não estou vendo. Eu vou botar na tela e vou descrever, tá bom? Tá, diga qual é. É aquela foto que tem aquela senhora andando... tá, na marcha de 88. Isso. Que ela está andando em frente à polícia, né? Isso. Essa foto aí, eu acho ela assim, o retrato da marcha de 88. O temor que a gente teve em 88 em sair para a nossa marcha da farsa da abolição. Porque havia uma questão que não sei como surgiu,
que a gente queria fazer a marcha da Candelária até o Monumento de Zumbi, e surgiu uma questão que a gente ia chegar em frente ao Panteão de Caxias e ia fazer alguma coisa, porque Caxias foi o militar que mandou os negros para a Guerra do Paraguai sem armas, sem nada, e morreram muitos. Então, o primeiro exército, então, não sei, o serviço de informação dos caras, né? Pode ser que a gente tenha discutido certas coisas dentro das nossas reuniões, aquelas reuniões malucas, a gente viajava para tudo quanto era maionese, né? Pode ser que um desses caras que estava lá, que era da repressão, que a gente não sabia, fez algum relatório dizendo que a gente ia fazer isso. Então, nesse dia que a gente foi sair com a marcha, o exército todo veio para a rua. A polícia militar toda veio para a rua. E não queria deixar a marcha sair de jeito nenhum. Foi um momento muito tenso mesmo. E acabou que teve um momento que a coisa estava que o general chegou, nós estávamos numa reunião, o general falou que não ia sair, eu fui obrigado, que aquela era presidente do IPCN, eu fui obrigado a dizer para ele que nós íamos caminhar até onde o racismo do Exército permitisse. Mas que nós iríamos caminhar. Aí foi uma coisa assim, de bate de frente mesmo, né? Aí, essa foto, ela traduz muito aquele momento, aquele clima que a gente estava vivendo. Essa senhora de uma certa idade e passando, enfrentando essa barreira de policiais com escudos e cacetete, sem medo, altiva, olhando para frente e para cima. Essa foto aí, ela retrata bem aqueles momentos que nós vivemos lá. E foi a coisa mais incrível, porque foi logo a abertura política e foi a primeira manifestação pública de peso que o Exército veio para a rua com aqueles carros de combate, veio com tudo em cima para prender e impedir a gente de sair, mas não impediu. Nós já fomos bem melhor, eu acho. Tudo bem? Eu vou botar uma outra, tá? Tá. Não estou vendo nada, estou cego. É interessante nesse negócio, eu tenho a sensação, né, que a gente tinha mais dificuldade, a gente era mais duro, né, tinha menos dinheiro, e a gente tem um poder de criatividade, um poder de alianças, né, de cumplicidade. Nossa, que era assim, uma coisa incrível, né? Eu tinha certeza que a gente ia transformar o mundo, a sociedade, né? Não, a gente transformou. Mas eu vejo hoje a gente com esses recuos, né? De avanços, de conquistas nossas, todo esse massacre com a população quilombola, esse massacre com a população indígena, né? Essa coisa da depredação da Amazônia. Então, assim, lutas que a gente teve tão acirradas, e essa geração vai ter que reaprender a lutar como nós lutamos. Porque se essa geração não lutar como nós lutamos... É isso. Acontece que tem uma diferença, Rosário. Isso tudo sempre aconteceu e era escondido. Não se falava. Não se escrevia. Por isso que a gente foi batendo de frente com essa questão do racismo na sociedade brasileira e fazendo a sociedade brasileira entender que é uma sociedade racista, excludente, misógina, sabe? E que fomos nessa. O que aconteceu? Aconteceu que o Fernando Henrique teve que fazer um seminário sobre ação afirmativa e racismo dentro do Alvorada. A gente foi para dentro do Alvorada discutir racismo, coisa que nunca tinha acontecido na história do Brasil. Quando a gente entra dentro do Alvorada para discutir racismo, está claro que o Brasil é um país racista e que tem que mudar. A gente conseguiu muitas aberturas, a gente conseguiu ver muita coisa. Agora, o que acontece é que a gente teve muitos mecanismos de governo. E mecanismos de governo são transitórios.
A gente tem que ter, como você disse anteriormente, a gente tem que ter mecanismo de Estado. E é isso que eu sempre briguei, é isso que eu sempre falei. Falei com Edmilson Valentim, falei com Jurema Batista, falei com Edson Santos, falei com Benedita da Silva, não falei com o Paim, porque eu nunca tive acesso ao Paim. Vocês têm que fazer leis para inserir o negro dentro do Estado. Não insira dentro de governo. Os governos são passageiros. É isso que a gente precisa. A gente só pode fazer alguma coisa contra o Estado se a gente tiver lei. Cumpra-se a lei. Se não tiver lei, a gente não pode fazer nada. Então, é isso que a minha briga sempre foi essa. Para que a gente tenha organismo de Estado, que a gente tenha as nossas leis no Estado, que serão leis... É o caso da Fundação Palmares. A Fundação Palmares foi feita por quem? Quem assinou a Fundação Palmares? Quem criou a Fundação Palmares foi o Moura, no programa da abolição, em 88. Mas ele, inteligentemente, fez a Palmares, esse organismo de Estado. Porque quem é que estava como ministro da Cultura naquela época? Era o José Aparecido. E o José Aparecido entendeu que era importante criar um organismo de Estado. E levou para Sarney. O Sarney aceitou e mandou para o Congresso. O Congresso foi e votou. E depois voltou para o Sarney sancionar. Então, a Palmares... O Fernando Henrique quis acabar com ela, não conseguiu. O Collor tentou acabar com ela, não conseguiu. Recentemente, não conseguiu, porque é um organismo de Estado, é um organismo permanente que a gente tem. A gente precisa de ter outros e outras leis para a gente continuar essa nossa caminhada. Porque eu vou dizer para você, não dá mais. Nós somos efetivamente agora, como a gente sempre dizia, mas a gente não tinha os indicadores. Hoje, a gente tem os indicadores do IBGE, que diz que são 50 e alguma coisa por cento da população, 54% por aí. Hoje a gente sabe que nós somos isso. Então a gente tem que avançar na sociedade brasileira. Não dá mais para a publicidade nos ignorar, não pode mais, para a televisão nos ignorar, não dá mais. A gente tem que começar a trabalhar essas questões, porque, para a gente, esse país, ele não nos merece pelo que ele fez conosco, mas a gente não desiste dele. Nós não desistimos do Brasil, porque a gente sabe que aqui está sendo construída a civilização do terceiro milênio. Aqui está sendo construída essa civilização. Ok? Ok. Eu queria pegar com você a foto da vinda do Mandela, né? Essa que eu estou botando, porque a nossa luta enquanto movimento negro no Brasil, ela não era uma luta que se restringia apenas ao território brasileiro, né? A gente tinha uma luta com links entre os negros europeus, os negros americanos, e eu vejo, né, que nosso posicionamento firme em relação ao fim do apartheid, ele marcou muito a nossa luta aqui no Brasil, né? Eu me lembro que, em 1985, no terceiro encontro latino-americano feminista, né, das mulheres latino-americanas e do Caribe, eu estava presente enquanto Nzinga, e a gente aprovou dentro do Nzinga uma moção, está no registro desse relatório, né, dessa publicação, que as feministas brancas fizeram uma publicação, e tem uma foto lá nossa, né, lendo a nossa moção em relação ao repúdio ao apartheid. Eu queria que você falasse, né, pegando essa parte com você, fazendo esse link da Fundação Palmares, que hoje tem um negro da Casa Grande que nega a própria existência do racismo no Brasil e que faz o enaltecimento em relação à escravidão, né, e que nega o papel do movimento negro, não só ele, como a Glória Maria
outro dia no programa do Bial, como você vê esse processo histórico do nosso movimento, essas lutas que vai para a questão universal e essa contradição na fala desses negros que estão à frente, ou da grande mídia, como é o caso da Glória Maria, ou à frente de uma fundação que foi fruto da nossa luta, né? Então, uma coisa que se transformou em política de Estado virou um problema para a gente, né? Olha, Rosário, a questão é o seguinte, a questão dessa foto aí do Mandela foi quando ele esteve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, esteve no Brasil aqui no Rio de Janeiro, nós do Movimento Negro fizemos uma mobilização para homenageá-lo aí na passarela do samba, e foi essa multidão, né? Mas antecedendo a essa vinda de Mandela, já havia as nossas manifestações anti-apartheid diante do consulado da África do Sul, que funcionava ali na Rua Voluntários da Pátria, quase chegando na praia de Botafogo. E havia uma rua que eles tinham que cruzar todo dia para chegar no consulado. Nessa ocasião, nós conseguimos, com a prefeitura, uma mobilização. Eu estou querendo me lembrar o nome do prefeito, mas eu esqueci o nome do prefeito. Marcelo Alencar? Não, muito antes do Marcelo Alencar. O Jorge Rezende era o vice dele. O Jorge Rezende, que era Saturnino Braga, isso aí. O Saturnino Braga, nós conseguimos com ele que essa rua que o cônsul e toda a equipe do Consulado da África do Sul tinha que passar, mudasse o nome para a Rua Nelson Mandela, ali em Botafogo. E assim foi feito. Então, o que aconteceu? A gente, antes mesmo do Mandela chegar aqui, a gente já estava trabalhando essa questão do racismo. Por um outro lado, havia também o IPCN, que trabalhava as questões, e havia também a Sociedade de Intercâmbio Brasil-África, que era o SIMBA, onde tinha o Amauri, tinha o Aderaldo, tinha o Iedo, tinha a... Falei com ela ontem no telefone. Cabeça de... Hã? A idade. Não, você sabe quem é. Que agora ela é mãe de santo, esqueci o nome dela. Falei com ela ontem. Maria Moura? Não, Maria Moura não. Suzete Paiva. Falei com ela ontem. A Suzete. E eles trabalhavam a questão da solidariedade, as lutas de libertação na África. Porque naquela época a gente vivia num sistema de ditadura e a ditadura apoiava os colonizadores africanos. E nós, do movimento negro, apoiávamos a luta de libertação dos africanos. A gente estava nessa aí. E nessa luta de libertação estava também a questão do apartheid, né? Aonde o Nelson Mandela chegou aqui no Brasil e a gente homenageou. E a gente tinha várias celebrações ligadas à África do Sul, como o dia 21 de março, aquele massacre de Soweto, e tantos outros momentos que a gente trabalhou. Essa questão da solidariedade com a África, a solidariedade com a libertação da África, e também com a luta dos direitos civis nos Estados Unidos. Tanto é que o Stockley Carmichael veio para o Brasil, ficou aqui com a gente um certo tempo, foi para a Serra da Barriga, visitou o IPCN. Então, a gente tinha essas conexões internacionais, porque a gente está dentro da diáspora, né? E a gente sabe a importância que tem a diáspora para todos nós, porque à medida em que a gente está conectado, eu pude ver agora com esse livro que eu fiz com o Júlio César, Diásporas Africanas na América do Sul, uma ponte sobre o Atlântico, aonde eu fotografei as comunidades negras, não só aqui do Brasil, mas do Peru, da Venezuela, do Suriname,
da Colômbia, da Argentina e do Uruguai. Então, há uma expectativa grande dos negros na América do Sul com relação a essa questão da diáspora. E é interessante que nós, negros brasileiros, somos os únicos que falamos português. A América do Sul e a América Central toda fala espanhol. Nós somos os únicos que falamos português. A colonização foi espanhola, a nossa colonização foi portuguesa, né? Então, eu vejo que a solidariedade que a gente tem, que tem com a gente também é muito grande. E a gente sempre teve. Essa luta contra o apartheid, não foi à toa que o Mandela veio ao Brasil. Quer saber? E aqui também tinha um grupo de africanos que era comandado pelo Comáfrica, que era uma instituição de uma mulher negra, que era sul-africana, e casada com outro brasileiro, e eles comandavam o Comáfrica, que era uma instituição ligada à questão do apartheid também. Então, a gente tinha essas ligações, essas conexões com a África, e tinha essas conexões com a América do Sul e conexões com a Europa e a América do Norte. Foi muito importante. Essa foto, quando você vê essa multidão de gente que está aí, não foi à toa. Foi fruto dessa mobilização. Ok? Tá ótimo. Eu agora coloquei a foto da Marcha das Mulheres Negras. Eu vou botar aqui o banner dela, que ela é a foto, a última foto de 2019, né? Lá em Copacabana, que a gente faz desde... Há uma multidão. É uma multidão de mulheres na marcha, né? Isso, lá em Copacabana, de 2019. Isso. Eu queria que você fizesse, então, esse link, já que a gente sai de toda essa tradição de ação política nacional e internacional, para ir pegando essa questão, né, das reivindicações, porque a nossa marcha, eu fiz até minha tese de doutorado, ela é também sobre a Marcha de Mulheres Negras, né? E a gente pega toda uma questão de uma pauta, né? E a marcha não trouxe uma pauta só para a mulher negra, trouxe uma pauta para a comunidade negra. Como você, né, fotografando ao longo desses anos a nossa marcha, como você vê esse movimento, né, essa questão da autodeterminação das mulheres negras dentro do movimento negro, né, e criando um próprio movimento, que é o movimento de mulheres negras e o feminismo negro. Olha... só quero falar uma coisa antes, por favor. Tudo bem. O Adalto, que está aqui com a gente, né? A Josiane Peçanha, que está com a gente, a Josiane Ribeiro também, o Ricardo Romão, a família Romão hoje está em peso, coisa linda, né? Já falei da Rosane, o Birajara, que está aqui lembrando também, viajando com a gente, a Cláudia Nascimento, uma fofa, querida, né? Já passou um aluno, não sei se nosso aluno está aí, que é o Sandro, me orientando. Muito bom, Sandro, ver você. Isso pode contar como atividade para você, tá, meu amor? A Mauricéia Gil também. Né? Então, pode ir, Janu, que eu já falei. Quem eu não falei, pode botar o nome de novo, a Celi, que eu já falei. Vai botar aí o Raiz Adalto, né? O Adalto está aqui com a gente. Não, mas o Adalto é visionário. Ele e a Vicky foram visionários como eu, pensando no futuro. Pensando no futuro. Vamos fazer imagem para o futuro. A gente tem que contar essa história. O Janu está contando a história dele com fotografia, vamos encontrar com vídeo. O Adalto e Vicky tá contando a história no vídeo, eu vou contar com a minha fotografia. E a gente saía pelo mundo, saía fazendo as coisas. E hoje o material que tem foi essa decisão nossa, com um detalhe que eu acho muito importante. Sem receber dinheiro de ninguém. A gente fez tudo com o nosso próprio esforço e as nossas próprias economias. Eu hoje tenho aqui um acervo de quase 40 mil fotografias
que eu nunca pedi um tostão de projeto para nenhuma instituição me financiar para fazer foto. A mesma coisa aconteceu com o Adalto e aconteceu com a Vicky. A gente fazia porque acreditava, e viu muito mais que acreditar, que a gente viu qual era a importância que tinha que fazer. Bom, vamos voltar à questão da fotografia e o movimento de mulheres. E não me surpreende, Rosália, essa movimentação das mulheres. Por quê? Historicamente, a comunidade negra, de um modo geral, sempre foi comandada pelas mulheres. As mulheres sempre esteve na frente disso tudo. Elas sempre tiveram uma visão. E acontece que nós, os homens negros, nunca conseguimos perceber isso, porque a gente nunca atentou para essa coisa aí, né? Eu, por exemplo, só depois que eu casei com a Ana, é que eu me atentei para essa questão da mulher, que até então, para mim, era normal, vivia a vida normal. E como é que isso aconteceu? Isso aconteceu que nós estávamos casados e chegava sábado e domingo, a gente tinha que cuidar da casa, né? Porque todos dois trabalhavam. Uma semana eu cuidava da casa, ela cuidava da cozinha, na outra era o contrário, e a coisa levava. Um dia eu estou cuidando da casa e liga para mim um companheiro nosso do Movimento Negro para discutir uma reunião que ia ter na segunda-feira no IPCN. Eu comecei a conversar e disse para ele que eu não podia continuar com a conversa, depois eu ligaria para ele, que eu estava lá ajudando a Ana a arrumar, cuidar da casa, porque tinha uma opção de coisa na casa para fazer, e a gente só tinha sábado e domingo para cuidar. Mas quando eu acabasse, eu ligava para ele. A Ana ouviu eu falar isso. E ela deu um tempo, chegou na sala e perguntou para mim quem estava ligando. Eu disse quem era. E por que você não falou com ele? Não, porque eu estou aqui ajudando você a fazer as coisas, eu não vou parar para ficar batendo papo no telefone. Ela deu 2 passos em direção à cozinha, virou-se para mim e disse, quando você me diz que está ajudando, é porque você pressupõe que isso é obrigação minha, né? Aí, o que eu ia dizer? Batom na cueca. O que eu ia dizer? Nada. Não, é que, bem, não é, não, peraí, não tem, sabe? Então, a partir disso, eu comecei a ver a minha relação com relação à mulher. E comecei, então, a ter um entendimento bem melhor e ter uma compreensão bem melhor, sabe? Porque eu vi as mulheres da minha família, sabe? Das minhas irmãs, da minha mãe. As mães de santos, aí, alorixás, que são mulheres famosas, formidáveis, mulheres que têm dezenas de filhos, sabe? E não precisa ter relações com o homem, ela tem uma opção de filho, são meus filhos, e são filhos dela mesmo, sabe? O poder da tia Ciata, tia Babuína, e de tantas outras grandes mulheres da nossa história, sabe? Carolina de Jesus, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, sabe? Tantas mulheres que habitam esse nosso universo negro, né? Que a gente reverencia, sabe? Então não me surpreende hoje. Tanto é que no livro que eu fiz, 25 anos do movimento negro, tem lá o feminismo negro, escrito por Sueli Carneiro. Tinha que entrar essa questão da mulher negra no livro, que eu acho muito importante, sabe? Então eu vejo que o protagonismo da mulher negra não é de agora, é histórico, é cultural, já vem lá de trás. Você vê o caso da tia Ciata, por exemplo, cara. Naquela época, a tia Ciata já mandava, tia Albertina já mandava, sabe? Mãe Senhora na Bahia já mandava. Então, é só uma questão de reconhecer, só uma questão de perceber a importância que a mulher tem na cultura, na nossa cultura, né? Aliás, a sociedade negra é uma sociedade matriarcal. Ela não é patriarcal, ela é uma sociedade matriarcal. Na época da escravidão, as mulheres que trabalhavam na casa grande, elas comandavam tudo também, sabe?
É preciso ver essa participação da mulher, não a participação da mulher, a participação do homem dentro da construção civilizatória da cultura brasileira de matriz africana, que foi sempre comandada pela mulher. Eu não tenho a menor dúvida, sabe, que a mulher é o personagem-chave da preservação da nossa cultura e da nossa maneira de ser, agir e pensar. Não sei se respondeu. Muito bem, respondeu, claro. Maravilha. Eu também queria registrar aqui a presença, já desde cedo, da nossa querida Nilma Bentes, lá de Belém do Pará, nossa querida, né? Uma grande Bentes. Não é? Bentes escreveu um artigo para o meu livro também. Está lá, 25 anos do movimento negro, tem um artigo dela. Maravilhosa, né? E a Zélia Amador também, né? Não podemos esquecer. Zélia Amador, poxa. A Denise Barbosa, nossa amiga de tanto tempo, né? Do IPCN, do MMU, a Elis Risso, a Maurien, a Nádia Ribeiro, o Virgílio, o Jaime, que é fotógrafo também, Silva, Marcela de Paula, o Alexandre Pimentel, que é também do NEABI, que trabalha com populações indígenas, também está chegando para assistir, e a gente está terminando, porque a gente já está a 1h35. Você falou que era 1 hora, hein? Eu falei que era 1 hora. Vai pagar pedágio. Eu tenho feito e tem demorado mais que 2 horas. Mas assim, Janu, eu não sei se o Afonso quer falar alguma coisa, se é a Andréia, o Cláudio, mas eu gostaria de me despedindo de você. Eu estava recebendo umas fotos da Rosane Romão, mas eu não tive. Se eu sair da tela do Facebook, eu vou ter que baixar e vai dar meio complicação aqui na minha engenharia, né? Eu não estou assim, né? Mas na próxima a gente pode fazer. Rosane, vamos fazer uma das memórias das mulheres negras, da sua participação, das nossas participações no movimento negro, né? Como se dava essa tensão, né? Que a gente também tinha tensão, né? Aquela coisa de mandar a gente arrumar a mesa, arrumar o lugar para fazer a reunião, e a gente queria pegar o microfone. E pegamos. Mas, assim, já não é um prazer, foi um prazer enorme, né, estar com você. Todo meu. Tu sabe que você mora no meu coração, né? A gente se tem um sentido de irmandade, eu sinto muito forte o sentido de irmandade com você. Eu sempre falo que você é meu irmão, né? Eu não falo isso para todo mundo. Algumas pessoas são irmãos e irmãs, né? Engraçado. Eu digo para todo mundo que você é minha paixão. Que bonitinho. Ai, que Mas então, vou passar aí. O NEABI está muito feliz por ter feito esse seminário hoje. A gente, o próximo, a Andréia pode falar aí, porque já está vindo outro que a gente vai fazer depois das nossas férias, que a gente sabe que não vai tirar férias nada, que vai ter que preparar a aula remota, né, que é um desafio para a educação hoje, a gente enfrentando. Eu espero que vocês se cuidem, que vocês fiquem bem, que vocês não vão para os bares se aglomerarem, porque é um absurdo o que aconteceu ontem, né, nessa elite carioca do Leblon, né, e que a gente, de fato, possamos sair dessa mais fortes, né, e mais unidos. Um cuidando do outro mesmo, uma cuidando da outra mesmo, e todos nós cuidando da nossa comunidade, que a nossa comunidade é mais vulnerável nesse processo de pandemia da Covid-19. Então, eu vou passar a palavra para... A Andréia saiu, né? Para Arthur. A Andréia deve ter ido para alguma reunião, mas o próximo seminário remoto vai ser o seminário sobre literatura, e a professora Iris Venâncio, né, que é
a dona da Nandiala, que é uma editora de negros, negro, ela vai estar com a gente e vai ser no final de julho, né? Depois a gente vai passar o convite para vocês. Então, Arthur, e por fim o Januário encerra, tá? Arthur, Cláudio, depois o Januário encerra. Maravilha. Não, a gente já está terminando, então, rapidamente, só para agradecer mesmo. Foi uma aula, né? Uma aula, mas eu vou considerar, assim, que foi o início, porque logo que isso tudo passar, a gente queria que você fosse dar a segunda parte desse seminário presencialmente lá em Nilópolis, né? Não sei se você já esteve lá no IFRJ. Já acho que já, sim. Então, eu me então pronto. Então, mas o nosso muito obrigado pelo seminário e por tudo que você tem feito esse tempo todo. Tá legal. Obrigado. Agradecer a participação aí, o aceite ao convite da Rosália e o brinde, né, que nós tivemos com essas suas histórias, essa sua memória, não só memória narrada, mas também visual, né, fotografada. Aquela sirva de inspiração e de caminho para nós continuemos essa caminhada aí de luta, né? O que é que se espera? Perfeito. Beleza. Pronto? Acabou? Alô? Eu estou falando e eu não tinha aberto meu microfone, mas eu estava registrando. Eu sei que já tem trabalho. A participação da Marcela, Paula, né? Que bom, obrigada. O Neto está aí nesse processo, conversando, né, sobre a nossa temática. E com você agora, Janu, para fechar com chave de ouro esse nosso seminário. Tá. Olha, eu vou falar umas palavras aqui que eu sempre gosto de falar para as pessoas, que é umas palavras do Martin Luther King, quando ele disse que os negros são humanos, não super-humanos. Como qualquer um, possui personalidades diversas, interesses financeiros e aspirações distintas. Há negros que jamais lutarão pela liberdade. Há outros que o procuram, com a luta, obter seus recursos. Todo povo e todo grupo merece ter a dignidade, o sonho e a realidade. Os golpes do martelo do racismo fatalmente vai corromper e perverter alguns. O fato de um povo ser oprimido não significa que todos os seus cidadãos sejam virtuosos e dignos. O importante é que a característica da maioria seja a honra e a decência. Por isso é que existem negros como esse que está na Fundação, dirigindo a Fundação Palmares. Os golpes do martelo do racismo fatalmente perverteu e o corrompeu. Mas o fato de nós sermos oprimidos não significa que todos nós somos virtuosos e dignos. Para a gente, o importante é que a característica seja a honra e a decência. Era isso que eu queria dizer. Ah, que lindo. Muito obrigada. A Andréia está aí. Andréia? Você está aparecendo na minha tela, amiga. Ai, meu Deus. Cadê a Andréia? Eu achei que tivesse ido embora. Fala aí, querida. Não, eu só peço desculpas porque houve uma queda na minha internet e eu acabei desaparecendo do nosso seminário, mas eu estou aqui, né, só para Rosália, já no próximo dia 21 nós teremos a presença da Iris Venâncio, editora Nandiala, e mais uma vez agradecer a sua presença, Januário, por conta, né, isso não foi um seminário, isso foi uma aula. E reforço também para convidar o convite que eu acho que foi o Arthur que falou, né? Quando nós pudermos, quando nós voltarmos à atividade
presencial, você, por favor, vá ao nosso campus Nilópolis para falar com os nossos alunos, porque nós temos muitos alunos lá que precisam conhecer, precisam te ouvir. Eu acho que é uma referência que nós precisamos levar para os alunos. Tudo bem. E, conte comigo. Obrigada. Então, gente, muito obrigada. Eu vou agora me botar aqui grandinha. Muito obrigada pela assistência, muito obrigada por partilhar esse momento conosco. Muito obrigada à equipe do NEAB. Eu acho que o NEAB de Nilópolis está dando um exemplo de como a gente pode ser criativo nesse momento de pandemia, nesse momento em que o trabalho remoto nos desafia. Né? Agradecer ao Afonso, ao Arthur, ao Cláudio, ao Alexandre, à professora Andréia, né? E vamos juntas e juntos, né, tentar levar ações concretas para, de fato, termos uma sociedade livre do racismo. Janu, foi um orgulho, um prazer enorme estar com você. Muito obrigada, tá? Para mim também, foi ótimo. Gostei muito. Muito obrigado pela oportunidade. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.